Ótimo. Agora nós vamos ver então o protocolo de acompanhamento do caso, que é o protocolo que a gente vincula ao cidadão que vai para o acolhimento familiar, criança, adolescente que vai lá para a família acolhedora. Nos outros dois protocolos que nós vimos, de acompanhamento da família e de habilitação da família acolhedora, a gente registra a demanda e faz o vínculo nas famílias. Esse aqui, acompanhamento do caso, a gente faz o registra a demanda e faz o vínculo no cidadão. Tipicamente, esse cidadão ele é cadastrado em situação especial e ele não está associado a nenhuma família. Se vocês observarem aqui, o número da família SIGPS está em branco, domicílio, endereço, não tem nenhuma informação aqui no SIGPS indicando onde essa criança ou adolescente está residindo, com qual família, tranquilo? É uma informação sigilosa e essa forma como a gente faz o cadastro aqui, né? É a forma como a gente cadastra tipicamente cidadãos que estão em acolhimento, tanto acolhimento em família acolhedora, como acolhimento institucional, idoso em LPI, e cidadãos em situação de rua também. A gente vai registrar a demanda e fazer o vínculo no cidadão, então vamos começar por aquele esquema lá de registrar a demanda, né? O cidadão chega ao serviço com demanda e a gente vai registrar a demanda. Vou aqui na aba demandas, no cadastro do cidadão, né, como o SIGPS me informa aqui no alto. A demanda desse protocolo, né, do acompanhamento do caso, tem um código 420. Então, vou aqui no registrar a demanda. O SIGPS me jogou na tela para registrar a demanda. Aqui embaixo tem essa caixinha lista de demandas, que é uma caixinha que tem uma lupinha do lado. Vou clicar na lupinha. Caixinha num campo, né? Vou clicar na lupinha. O SIGPS abre uma janelinha para pesquisar a demanda que eu quero registrar, que é 420. Localizou. O código da demanda é 420, o nome da demanda é família acolhedora. Várias linhas, todas com o mesmo código, posso clicar em qualquer uma. E agora eu mando gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. E aqui apareceu um quadro, demandas registradas. E o SIGPS mostra para a gente que a demanda 420 já está registrada. Ou seja, a criança ou adolescente chegou até o serviço com demanda por família acolhedora. Registramos essa demanda e agora vamos tratar essa demanda. Clique na caixinha de seleção aqui do lado esquerdo do código 420. Vou clicar no botão tratar demanda lá no canto direito. Eu agora mostrou uma outra caixa perguntando qual o tratamento. Eu vou clicar no botão vincular a ação. E ele me jogou agora na tela do vinculação. Aí começam aqui os dois primeiros campos, forma de inserção, que tem aquelas 4 opções, né? Determinação legal, demanda espontânea, encaminhamento e busca ativa. Aqui como exemplo eu vou colocar determinação legal. Tipicamente, nesse protocolo de acompanhamento do caso, vai ser determinação legal, geralmente, né? Lá no acompanhamento da família, no caso também, geralmente é determinação legal, e no habilitação e desabilitação da família acolhedora, geralmente a forma de inserção é demanda espontânea. A família procura o serviço interessada em ser família acolhedora. Vou colocar determinação legal aqui. Protocolo, vou colocar aqui agora acompanhamento do caso. Apareceram mais 2 campos aqui embaixo, tipo responsável sempre, ação. E no campo do lado, que tem a lupinha, eu vou pesquisar pelo serviço de acolhimento em família acolhedora. Apareceram 2 linhas, né? A primeira, serviço de acolhimento em família acolhedora, Providência, Nossa Senhora da Conceição, Pastoral do Menor, é essa que a gente vai selecionar. Embaixo tem aquela opção de migração ao atendimento, que é uma opção que foi criada quando o SIGPS mudou de versão. Ignorem. Vou selecionar a primeira linha aqui. E agora mando gravar. Ótimo registro gravado com sucesso. Tem aquelas 4 abas, então, protocolo, passos do protocolo. Esse é um pouco maior do que os outros 2 protocolos que nós vimos ontem. Histórico de execução de passos, que eu já mostrei ontem como funciona. Histórico de atividade coletiva,
que a família acolhedora ainda não utiliza o módulo de atividade coletiva, então vou ignorar essa aba. Então, ótimo, passos do protocolo. Vamos executar os passos, então, na sequência, lembrando que não é necessário executar os passos na sequência, tem alguns passos, 1, 2 ou 3 a gente deve executar antes de todos, mas os outros passos a gente executa sob demanda, tranquilo? Lembrando também que no caso de irmãos, né, eventualmente alguns irmãos vão para a mesma família acolhedora e tal, vocês vão ter que criar um vínculo para cada irmão, tranquilo? E é bom consultar com o pessoal do serviço para ver como que isso será alimentado. Então, beleza, vamos executar o passo 1, registro de dados de inserção. Começa aqui perguntando, no campo 1, né, qual foi a instituição responsável pela determinação da medida de acolhimento familiar. Ele tem lá órgão de defesa de direitos, vara da infância e da juventude e órgão de defesa de direitos, outra. Vou colocar vara da infância e da juventude. Se você tivesse marcado a opção outra, no campo 2, você ia especificar qual foi essa outra instituição. Campo 3, instituição ou serviço responsável pela solicitação de acolhimento à vara da infância e da juventude. Alguém entrou em contato com a vara e a vara determinou lá a medida, aplicou a medida, né, de acolhimento familiar, mas alguém antes entrou em contato com a vara solicitando esse acolhimento. Pode ser o próprio serviço de família acolhedora, unidade de acolhimento institucional para criança e adolescente. Vou, inclusive, colocar ela aqui. Se você tiver marcado a opção outro no campo 3, no campo 4, você especifica qual foi essa outra instituição ou serviço. Né? Campo 5, número do processo de providência. Campo 6, se a criança foi encaminhada para a família acolhedora portando guia de acolhimento. Sim ou não? Vou colocar sim. Nome, setor, telefone do responsável pelo caso no órgão emissor da medida protetiva, né? Que no caso eu coloquei a vara da infância e da juventude. Essas informações aqui são úteis, nome, setor e telefone, porque se posteriormente for necessário entrar em contato com essa pessoa, com esse órgão, para poder tratar desse caso, fica mais fácil com essas informações aqui. Campo 8, motivos do acolhimento familiar. Tem várias opções, várias caixinhas, pode marcar mais de uma. Então aqui, negligência, violência física, abandono, mendicância, trabalho infantil, violência psicológica, pode marcar mais de um, etc. E o campo 9, uma descrição textual, né, campo livre, dos motivos do acolhimento. Vai detalhar mais o que realmente estava ocorrendo. Lembrando, nesses campos em aberto, a gente deve colocar informações úteis, né, com significado, que serão realmente úteis tanto para vocês mesmos no futuro, quanto para outros colegas que venham acompanhar o caso depois. E, ao mesmo tempo, tem que ser resumido, porque o campo ele é limitado, geralmente de 800 caracteres. Então, não pode ser um texto muito grande. Preenchido todos os campos do passo 1, vou marcar passo concluído, sim, gravar. Lembrando que a gente só pode confiar que o SIGPS gravou alguma informação se ele der essa mensagem registro gravado com sucesso. Então, sempre depois de gravar, fiquem atentos se ele mostrou essa mensagem. Se não tiver mostrado, possivelmente a sessão com o servidor caiu, aí vocês vão ter que sair do sistema, entrar novamente e repetir o processo. Mas aqui deu tudo certo, registro gravado com sucesso. Agora eu vou clicar em voltar e vamos lá para o passo 2. Bom, passo 2, registro de dados de inserção, guia de acolhimento. Bom, campo 1, a data da guia de acolhimento. Vou colocar aqui que foi no dia 2 de janeiro. Campo 2, número da guia de acolhimento. Campo 3, outras medidas de proteção aplicadas à criança e adolescente. Pode marcar mais de uma, né? São checkbox, caixas de seleção. Matrícula e frequência em ensino fundamental, encaminhamento mediante termos de responsabilidade, tratamento de saúde, enfim, por aí vai.
Medidas pertinentes aos pais e responsáveis. Também é um checkbox, né? Você pode marcar mais de uma. Então, destituição de tutela, suspensão ou destituição do pátrio poder, perda da guarda, encaminhar criança ou adolescente a tratamento especializado, etc. E por aí vai. Tranquilo? Preenchido todos os campos, lembrando, observando que esse tanto o passo anterior quanto esse passo, ele tem um campo data do próprio passo, né? Então, preenchido todos os campos, vou marcar lá passo concluído sim, vou mandar gravar. Ótimo registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E vamos agora para o passo 3. Dados de inserção na família colhedora. Bom, a data que o cidadão foi inserido na família colhedora, que realmente que ele foi para o acolhimento, né? Vou colocar aqui que foi no dia 6 de janeiro. Número do caso, que é aquele número que eu falei para vocês, que faz o link, né, entre a família colhedora, família de origem, família extensa e as crianças barra adolescentes que estão em acolhimento. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou repetir o mesmo número aqui. Nome da família colhedora. Esse nome da família colhedora, tipicamente você colocar o nome da referência familiar. Que ele era o fulano. Fulano da Silva. Número da família acolhedora no SIG-PS. Eu tenho ela aqui. E a modalidade de acolhimento familiar, que tem modalidade 1 e modalidade 2, tranquilo? Preenchido todos os campos, aqui do passo 3, eu vou marcar passo concluído como sim, lá do lado direito, e vou mandar gravar. Vou clicar em voltar. Ótimo. Então, esses 3 passos, como eu falei, eles devem ser executados na sequência, assim que a criança ou adolescente vai para o acolhimento familiar. Agora, os outros passos já são passos que são executados sob demanda, tranquilo? Você não precisa executá-lo. Vocês não precisam executá-los na sequência, né? Por exemplo, tem o registro de atividades, que é aquele passo que eu mostrei para vocês nos 2 protocolos anteriores, e que é um passo que tem em todos os protocolos de todos os serviços, que é o passo que a gente registra, que os técnicos registram os atendimentos, né? Toda vez que tem um contato com a família, com o adolescente, com a criança, ali um atendimento, esse contato, esse registro, esse atendimento, né, será registrado aqui nesse passo 10. Então, toda vez que tiver um atendimento desse tipo, vocês vão registrar no passo 10. Tem um passo 9 aqui, reunião com rede de serviço. Toda vez que tiver uma reunião com a rede de serviço para tratar do caso desse cidadão que está em acolhimento familiar, vocês vão registrar essa reunião aqui no passo 9. Registro de informações e atendimentos. Tipicamente é contato telefônico com a rede. Quando for uma reunião presencial com a rede, até mesmo virtual, mas uma reunião realmente, vocês vão registrar aqui no passo 9, reunião com a rede. Mas quando for um contato rápido, com o centro de saúde, com a escola, com alguma coisa do tipo, vocês, não for realmente uma reunião, vocês vão registrar isso aqui no passo 8, né? Registro de informações extra-atendimento. Passo 12, registro de dados de transferência, por exemplo, quando eventualmente o cidadão está acolhido com uma família acolhedora, mas é transferido para uma outra família acolhedora. Aí vocês vão registrar essa transferência aqui no passo 12. Enfim, vamos passar por todos, mas só dando uma explicada básica, assim, qual é a ideia desses passos e lembrando que não é necessário executá-los em ordem, a execução é sob demanda. Toda vez que tiver um atendimento, executa o passo 10. Toda vez que tiver reunião, executa o passo 9. Independente dos anteriores terem ou não sido executados. Mas aqui, no treinamento, eu vou seguir a sequência, né, para manter uma certa organização. Passo 4, então, condições da saúde da criança e adolescente no momento do acolhimento. Vamos executar o passo 4. Campo 1, se a criança ou adolescente apresentava problema de saúde no ato do acolhimento, se você marcar que sim, aí no campo 2 você vai fazer uma descrição desse problema de saúde que ele apresentava no ato do acolhimento.
Lembrando que eu não estou preenchendo esses campos com nenhuma informação significativa, né? Porque as informações, o modo como vocês devem inserir essas informações, quais informações e como inserir essas informações, é algo mais metodológico. Vocês devem entrar em contato com o pessoal do serviço, da secretaria, ou com algum colega mais experiente, para ver realmente o que deve ser inserido. Eu estou colocando um blá 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 aqui mesmo, só para realmente passar pelos campos, mostrando qual é a ideia dos campos, tranquilo? Campo 3, criança, adolescente, perguntando se a criança ou adolescente apresentava sinais de violência no ato do acolhimento, sim ou não. Se você colocar que sim, no campo 4 você vai colocar também quais são esses sinais de violência. Campo 5, condição de higiene da criança no ato do acolhimento. Campo 6, se possui cartão de vacina, sim ou não. E campo 7, se a vacinação está em dia no ato do acolhimento, sim ou não. Preenchido todos os campos, aqui do passo 4, observem que o passo 4 não tem um campo data específico do passo. Então, para esses passos que não tem um campo data específico do passo, a gente vai utilizar esse campo data da informação aqui. E como coloquei que o cidadão foi acolhido ali no dia 6 de janeiro, vou colocar essa mesma data, 6 de janeiro. Passo concluído, sim. Gravar. Ótimo registro, gravado com sucesso. E agora voltar. Passo 5. Dados da saúde da criança ou adolescente. Bom, campo 1. Pergunta se a criança ou adolescente apresenta alguma doença crônica, sim ou não. Se informar que sim. No campo 2, você vai informar e especificar essa doença. Campo 3, se realiza tratamento, sim ou não. Se você colocar que sim, no campo 4, você vai colocar qual a especialidade. No campo 5, qual o local do atendimento. Campo 6, se faz uso de medicamentos, sim ou não. Se você colocar sim, no campo 7, você vai especificar os medicamentos. Campo 8, se realiza acompanhamento, sim ou não. Se você colocar sim, no próximo campo, no campo 9, você vai colocar o tipo de acompanhamento. Também são caixas de seleção, né? Checkbox, você pode marcar mais de um. Então, por exemplo, tratamento aqui com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, odontológico e por aí vai. Terapia ocupacional, psicológico, outro. Se você marcar aqui outro, no campo 10, você vai especificar, por exemplo, pediatra. Campo 11, se a vacinação está em dia na data atual. Observe que no passo anterior nós informamos se a vacinação estava em dia no ato do acolhimento. Quando ele foi para o acolhimento familiar, perguntou se ele tinha o cartão de vacinação e se a vacinação estava em dia. Aqui é assim, nessa data atual, se ele está com a vacinação em dia. Sim ou não? Se não, você no campo 12 vai justificar porque não está com vacinação em dia. Se você tiver marcado que sim no campo 11, aí você pula o campo 12. Bom, campo 13. Se o cidadão faz uso de alimentação especial, se você marcar que sim no campo 13, no campo 14, você vai especificar qual é a alimentação especial. Campo 15. Utilização de hortas e próteses ou sondas, né? Se utilizar algum desses equipamentos, vocês vão marcar aqui no campo 15. Também a caixa de seleção pode marcar mais de um. Então tem algumas opções aqui: óculos, andador, sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, muleta, cadeira de rodas, aparelho auditivo, bolsa de colostomia e por aí vai. Tem a opção outros, você marcar a opção outros aqui no campo 15 e no campo 16 você especifica quais são esses outros equipamentos, aparelhos que ele utiliza. E campo 17, alguma outra observação que vocês queiram acrescentar sobre a saúde dessa criança ou adolescente nessa data. Observe que esse passo 5 também não tem um campo data. Então, a gente vai utilizar aqui o campo data da informação. Eu coloquei que ele foi para o acolhimento no dia 6 de janeiro. E então, nesse caso aqui, eu vou colocar que essa informação da saúde foi obtida no mês seguinte, por exemplo. Esse é um passo
que de tempos em tempos o serviço pode/deve executar, né? Eventualmente a saúde da criança, adolescente que está em acolhimento mudou, né? Piorou, melhorou, algo do tipo, aí vocês devem executá-lo novamente para poder registrar essa alteração, né? Então, por isso é importante utilizar esse campo data de informação para fazer ali uma série histórica, né? A criança ou adolescente chegou no acolhimento com tal condição de saúde que foi inserida nos passos anteriores, sei lá, um mês depois a saúde já foi alterada, já teve a melhora significativa, vocês veem aqui no passo 5, registra, você melhora, passou, sei lá, 6 meses, passaram-se 6 meses, teve uma melhora, uma outra, né? Uma melhora, e aí, ou alteração na situação de saúde, aí vocês vão executar esse passo novamente, então é interessante deixar essa data da informação aqui preenchida com a data que vocês obtiveram essa informação, para realmente fazer essa evolução histórica, né? Preenchido todos os campos aqui do passo 5, vou marcar lá passo concluído como sim, vou mandar gravar, ótimo, registro gravado com sucesso, e agora eu vou voltar lá para o passo 6, desculpa, vou voltar e vamos executar o passo 6. O passo 6 é o famoso PIA, Plano de Intervenção, Plano Individual de Atendimento. Vou executar aqui o passo 6. Começa com a data que foi elaborada aqui o PIA. Campo 2. Se há registro de antecedentes infracionais, sim ou não. Campo 3. Se cumpre ou cumpriu medida socioeducativa. Isso no caso de criança, mais de adolescente, né? Criança também, mas geralmente mais adolescente. Qual medida foi aplicada? Então tem lá um PSC, né? Prestação de serviços à comunidade, internação em estabelecimento educacional, obrigação de reparar danos, inserção em regime de semi-liberdade, advertência e um LA, que é liberdade assistida. Tranquilo? Como eu marquei que não cumpre ou também nunca cumpriu medida socioeducativa, então no campo 4 eu vou pular. Campo 5, se está aguardando documentação para inclusão escolar, sim ou não? Se sim, aí no campo 6 você vai especificar qual é esse outro campo, e tem lá transferência escolar, certidão de nascimento, histórico escolar, pode marcar mais de um, né, checkbox. Se você marcar a opção outro, no campo 7 você vai especificar esse outro documento. Campo 8, frequência escolar, se é frequente, se não é frequente. E não se aplica. Não se aplica se ele não estiver matriculado ainda, né? E está aguardando documentação para inclusão escolar, ainda não iniciou, não foi matriculado na escola, de modo que nesse campo 8 de frequência escolar, você colocaria não se aplica. Por outro lado, se já estiver matriculado na escola, aí você vai utilizar uma dessas outras duas opções, frequente ou não frequente. Se você marcar que não é frequente, aí no campo 9 você vai colocar a justificativa por essa infrequência. Se for frequente, pula. Campo 10, conduta, desenvolvimento e aproveitamento na escola. Campo 11, adaptação e sociabilidade na escola. Campo 12, identificação de aptidões e habilidades especiais. Campo 13, observações. Campo 14, se a criança ou adolescente está inserida em projetos sociais, sim ou não. Se você colocar que sim, no campo 15, você vai descrever esse projeto social. Campo 16, se participa de algum projeto de lazer e esportes, se você colocar aqui sim, e aí no campo 17 você vai dar uma descrição do projeto de lazer e esporte. Campo 18, identificação de pessoas com as quais a criança ou adolescente tem afinidade, também um checkbox, pode marcar mais de uma. Então lá, padrinho, madrinha, né? Pessoas próximas da família acolhedora, pessoa da comunidade, ainda não foi identificada nenhuma pessoa, e por aí vai. Tem a opção outro, se você marcar a opção outro, aí no próximo campo, no campo 19, você vai
especificar essas outras pessoas com as quais o criança e adolescente tem afinidade. Campo 20, informações dessa pessoa, das pessoas no geral, né? Campo 21, situação familiar da criança ou adolescente. Campo 22, se a família de origem ou extensa, ou barra aí, né? Extensa, inserida em serviço de rede socioassistencial ou outras políticas ou ONGs. Aí a opção aqui não, se a família de origem extensa não está inserida. Sim, se está inserida, ou sim, se esteve inserida. Eu vou colocar aqui sim, está inserida. E no campo 23 você vai especificar quais serviços da rede socioassistencial, outras políticas, ONGs, onde essa família está inserida. Campo 24, avaliação do interesse e resultados obtidos. Campo 25, ocorrência de suspensão judicial do direito de visita, sim ou não. Campo 26, convivência da criança e adolescente com a família de origem extensa, novamente sim ou não. Se você tiver colocado que sim, que há convivência aqui no campo 26, no campo 27 você vai colocar a periodicidade da convivência. Então tem lá semanalmente, quinzenalmente, eventualmente. Por outro lado, se você tiver colocado no campo 26 que não há essa convivência, aí você vai colocar a opção não convive. Se houver essa convivência, né, aí no campo 28 você vai colocar aqui o registro dos momentos de convivência. 29. Sinais de uso de drogas nos familiares quando comparecem ao serviço, sim ou não? Se sim, não, desculpa, nada a ver. Aí no campo 30, aspecto físico e psicológico dos familiares quando comparecem ao serviço de acolhimento. Campo 31, identificação e localização de irmãos. Campo 32, medidas que favorecem o contato e o fortalecimento de vínculos fraternais. 33, identificação de família extensa com possibilidade de guarda. Campo 34, advertência quanto à provisoriedade do acolhimento e colocação da criança em família substituta. Sim ou não, se houve essa advertência, não, se não houve essa advertência. Campo 35, demais aspectos observados em relação à família da criança e adolescente. Campo 36, avaliação preliminar das perspectivas de reintegração/integração. Campo 37, necessidade de intervenção apresentada pela criança. Aí também um checkbox, pode marcar mais de um. Educação, saúde, esporte e lazer, assistência social, cultura, etc. Tem a opção outro, se você marcar a opção outro aqui no campo 37, aí no campo 38 você vai especificar essa outra necessidade de intervenção aplicada pela criança ou adolescente. Bom, preenchido todos os campos, observe que o passo 6 já tem um campo data específico, né? Então, preenchido aqui todos os campos do passo 6, do PIA, vou marcar lá passo concluído como sim, vou mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Vou voltar e vamos agora para o passo 7. Passo 7 é o plano de intervenção. Então, data de construção do plano, no campo 1. Campo 2, necessidades/possibilidades de intervenções junto ao grupo familiar. Campo 3, se foi realizado o encaminhamento, sim ou não. Se sim, no campo 4 você vai colocar a data do encaminhamento. Campo 5, vai colocar a área da política ou a Constituição para onde foi feito o encaminhamento. Saúde, esporte e lazer. Você pode marcar mais de um, né? Um checkbox. Se você marcar a opção outro, aí no campo 6 você vai especificar qual outro.
local para onde foi feito esse encaminhamento. Campo 7, nome do órgão, instituição de serviço, para onde foi feito o encaminhamento. Observe que no campo 5 a gente só coloca a área, né? Saúde, esporte e lazer, e no campo 7 vai especificar realmente o local. Saúde, sei lá, um centro de saúde, esporte e lazer, algum programa específico nessa área. Campo 8, motivo do encaminhamento. Campo 9, se o encaminhamento foi efetivado, sim ou não. Né? Você fez o encaminhamento para criança ou adolescente, e depois você tem que saber se ele realmente compareceu, né? Se ele foi ali ao encaminhamento, ao local para onde ele foi encaminhado, né? Sim ou não. Campo 10, alguma observação. E campo 11, informações complementares. Preenchido todos os campos do passo 7, que também tem um campo data específico do passo. Vou marcar lá do lado direito o passo concluído sim. Vou mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E agora vamos para o passo 8, registro de informações extra-atendimento. Esse é aquele passo que eu falei que é executado quando ocorrer ali um contato telefônico com a rede, né? Tanto quando vocês entrarem em contato com a rede, quanto quando a rede entrar em contato com vocês. Então, campo 1, a data em que ocorreu o contato. Campo 2, fonte ou destino da informação. Aqui, os colegas sugeriram colocar, além da fonte, por exemplo, centro de saúde ou escola, colocar também o nome do contato e o telefone, porque se posteriormente for necessário entrar em contato, retornar o contato, né, para continuar a discussão do caso e tal, essa informação aqui no campo 2 vai facilitar. E o campo 3, a descrição da informação, do que foi tratado nesse contato telefônico. Preenchido todos os campos do passo 8, que é bem curto, vou marcar lá passo concluído sim, do lado direito, mandar gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso, vou clicar em voltar e vamos para o passo 9. Passo 9, reunião com a rede de serviços. Toda vez que ocorrer uma reunião com a rede para tratar do caso dessa criança barra adolescente que está em acolhimento, vocês vão registrar essa reunião aqui no passo 9. Então, campo 1, a data em que ocorreu a reunião. Campo 2, a área de política, órgão ou instituição que compareceram à reunião. Pode marcar mais de um, checkbox. Saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, por aí vai. Vale da infância e juventude, enfim. Conselho tutelar. Pode marcar a opção outro no campo 2. E aí no campo 3 você especifica qual é essa outra área que compareceu. Campo 4, né, nome dos órgãos, instituições, serviços e seus representantes. Campo 5, motivo dessa reunião. E campo 6, observações, encaminhamentos e competências, né? Tudo que foi tratado aqui nessa reunião, encaminhamentos que possam ter surgido, né, a partir aqui dessa reunião, algumas observações, competências e tal. Bom, preenchido todos os campos do passo 9, que também tem um campo data específico, vou marcar lá passo concluído sim, gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E vamos para o passo 10. Bom, passo 10, registro de atividades, que é aquele passo que tem todos os protocolos, que é para registrar os atendimentos que forem feitos. No caso aqui, estamos no protocolo de acompanhamento do caso, né, que é o protocolo que é vinculado à criança ou adolescente que está em acolhimento familiar. Então, toda vez que tiver um atendimento a essa criança ou adolescente, o registro será feito aqui no passo 10. Quando for um atendimento tanto a família acolhedora referente a esse acolhimento, quanto a família de origem, família extensa, será registrado no passo de registro de atividades, mas lá no protocolo de acompanhamento da família.
Quando for um atendimento à família acolhedora referente àquele processo de habilitação e desabilitação da família acolhedora, esse atendimento será registrado no passo registro de atividades lá do protocolo de habilitação e desabilitação da família acolhedora, tranquilo? Então, esse aqui é para atendimentos, como estamos no protocolo de acompanhamento do caso, é para atendimentos à criança e adolescente. Então, vamos aqui executar o passo 10. Campo 1, data em que ocorreu esse atendimento. Campo 2, situação do caso, se esse atendimento foi feito durante o acolhimento ou se foi pós-integração ou reintegração familiar. Campo 3, tipo de atividade, tem atendimento individual ou outra atividade com criança ou adolescente. Se você tiver marcada outra atividade no campo 3, aí no campo 4 você vai especificar qual foi essa outra atividade. Como eu coloquei que foi atendimento individual lá no campo 3, aí eu vou pular o campo 4. E o campo 5, o relatório dessa atividade. Lembrando que esse campo aqui, esse relatório, é daquela forma, né, informações úteis, né, com significado, tanto para vocês mesmos no futuro, quanto para outros colegas que vierem acompanhar esse caso, e ao mesmo tempo informações de forma ali mais resumida, porque o campo ele é limitado, né? Eventualmente a gente preenche muito aqui e, quer ver? Coloca muita coisa e vai estourar aqui o campo, só que tem um macetezinho. Ops. Ah, não, ele limita antes. Olha, esperto. Mas enfim, ele está travando aqui, muito esperto. Mas tem alguns campos que a gente consegue preencher mais do que o campo visualmente aqui. E aí, para poder enxergar o resto da informação, é só vir aqui embaixo, no canto inferior direito, tem um triângulozinho, é só vir e ampliar o campo. Tranquilo? Ele é redimensionável. Bom, preenchido todos os campos do passo 10, eu vou marcar passo concluído sim, do lado direito. Eu vou gravar. Ótimo. Registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar. E vamos para o próximo passo, o passo 11, ofícios e relatórios. Toda vez que vocês enviarem algum ofício, algum relatório para algum órgão, entidade, serviço, vocês vão registrar esse envio desse relatório aqui no passo 11. Então, o campo 1 é a data em que foi enviado esse relatório. Campo 2, número do documento ofício. Campo 3, nome do destinatário. Campo 4, motivo do ofício ou relatório. Então, tem algumas opções aqui: solicitação de transferência, solicitação de complementação de informações, relatório circunstanciado, PIA, pedido de providência, PAF, família extensa, né? PAF, família de origem, PAF, família acolhedora, informativo, desligamento, contra-referenciamento no SUAS, conclusivo, enfim. Tem a opção outro também. Eu vou colocar aqui relatório circunstanciado, como exemplo. Se você tiver marcado a opção outro no campo 4, e no campo 5 você vai especificar o outro tipo, né, de ofício relatório. E o campo 6, observações. Não é para colocar o relatório inteiro aqui, que nem vai caber no campo bem limitado, mas é para colocar mais um resumo do motivo pelo qual está sendo enviado o relatório, enfim. Algumas observações úteis, né, sobre o envio desse relatório. Bom, preenchido todos os campos do passo 11, vou lá, passo concluído sim, gravar. Ótimo, deu lá registro gravado com sucesso, vou clicar em voltar. Bom, então esses são os passos que a gente vai executar do passo 1 ao passo 11, né? Durante o período que a criança ou adolescente estiver em acolhimento familiar, ali com a família. O próximo passo, o passo 12, é o passo de transferência. Eventualmente, a criança ou adolescente está acolhido com determinada família acolhedora, mas por algum motivo ele foi transferido para uma outra família acolhedora. Então, quando isso ocorrer, a gente vai executar aqui o passo 12 para registrar essa transferência. O passo 13 é dados de reintegração ou integração familiar. E o passo 14 é referente ao acompanhamento pós-reintegração e integração familiar. Então, vamos lá começar pelo passo 12,
registro de dados de transferência. Bom, campo 1, data da transferência. Campo 2, tipo de transferência. Se for de modalidade 1 para modalidade 1, modalidade 1 para modalidade 2, da 2 para 1 ou da 2 para 2 mesmo. Campo 3, motivo da transferência. Campo 4, nome da família colhedora de destino, é o nome da referência familiar lá da família de destino. Campo 5, número da família colhedora de destino no SIGPS, né? Número SIGPS da família de destino. Bom, preenchido todos os campos aqui do passo 12, né? Do passo de registro de dados de transferência. Vou marcar passo concluído sim, gravar. Bom, registro gravado com sucesso, tudo certo, vou clicar em voltar. Então esse foi o passo referente à transferência. Agora vamos para o passo 13, que são os dados da reintegração / integração familiar. Campo 1, data da integração ou reintegração familiar. Campo 2, destino da criança ou adolescente, se foi reintegração na família de origem ou integração na família extensa. E campo 3, informações do destino. Bom, preenchido todos os campos, são só 3 campos, né, aqui do passo 13. Vou marcar lá passo concluído como sim e gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso, vou clicar em voltar. E agora vamos para o passo 14, que é o do acompanhamento pós-reintegração / integração familiar. Bom, campo 1, avaliação do acompanhamento pós-reintegração / integração familiar. Campo 2, data do fim do acompanhamento pós-reintegração / integração familiar, né? Depois que a criança ou adolescente vai para reintegração ou integração familiar, vocês vão acompanhar durante um período, né? Alguns serviços acompanham durante 6 meses, né? Não sei qual é o período aqui do família acolhedora. No caso de unidade de acolhimento institucional para criança e adolescente, são 6 meses. Vocês sabem qual é o período que vocês acompanham depois da reintegração ou integração? Aqui também são 6 meses. Ah, ótimo. E aí, então, vocês vão colocar aqui a data do fim do acompanhamento, pós-reintegração / integração familiar. Campo 3, parecer técnico, parecer, né, pós-reintegração / integração familiar. Então, tem 2 opções aqui. Se a criança ou adolescente você vai manter, né, essa reintegração ou integração familiar, deu tudo certo, então vai manter a reintegração ou integração familiar. Se não deu certo, a criança vai para o acolhimento institucional. Campo 4, referenciamento contra referenciamento no SUS. Se foi contra-referenciada no SUS, ou na equipe de proteção social básica regional, que agora é Serviço de Proteção Social Básica Regional, contra-referenciamento em outro serviço do SUS, ou se houve um contra-referenciamento lá na unidade de acolhimento institucional. Se tivesse marcado a opção outro no campo 4, né, outro serviço, aí é colocar e especificar esse outro serviço aqui no campo 5. E aqui, no campo 6, a observação referente a esse acompanhamento. Bom, preenchido todos os campos aqui do passo 14, eu vou marcar passo concluído como sim e vou mandar gravar. Registro gravado com sucesso, vou clicar em voltar. Tudo certo. Então vai ficar vinculado aqui. Depois, se a criança for para reintegração familiar, ainda vai ficar vinculado nesse protocolo de acompanhamento do caso. Lembrando, inclusive, que aqui no passo 10 de registro de atividades, é possível registrar atividades de atendimento a essa criança ou adolescente, mesmo ali na fase pós-reintegração familiar.
integração/reintegração familiar. Então, nesses 6 meses que vocês vão continuar ali no acompanhamento, pós-reintegração, integração familiar, o vínculo vai continuar ativo e os atendimentos que vocês forem fazendo a essa criança ou adolescente, vocês vão registrando aqui no passo 10, registro de atividades. Da mesma forma, os atendimentos que vocês forem fazendo à família para onde essa criança foi, né? Família de origem ou família extensa, no caso de integração, reintegração, vocês vão registrar no registro de atividades do protocolo de acompanhamento familiar. Passaram-se os 6 meses, deu tudo certo, vocês vão encerrar esse acompanhamento e aí sim vocês vão encerrar o vínculo aqui no protocolo de acompanhamento do caso, encerrar o vínculo no serviço, né? E de família acolhedora, e aqui no protocolo de acompanhamento do caso. E para encerrar esse vínculo, a gente vai lá no alto, clica no botão encerrar o vínculo. No campo 1, no primeiro campo a gente coloca aqui a data do encerramento, no outro o motivo do encerramento, término do acompanhamento, pós-reintegração e integração. Campo observação, é bom colocar aqui alguma observação referente a esse desligamento. E aí, manda gravar. Ótimo, registro gravado com sucesso. Lembrando, se eu clicar em voltar aqui agora, e for lá para a aba passos do protocolo, o botão executar já não aparece mais, porque como o vínculo foi encerrado, não é mais possível fazer nenhum registro novo. Por outro lado, o botão visualizar continua aparecendo para permitir a visualização do histórico dos atendimentos que foram feitos anteriormente. Lembrando que ao acessar um passo específico, o SIGPS vai mostrar apenas as últimas 10 execuções daquele passo. Se quiser ver registros anteriores daquele passo, a gente deve utilizar aqui a aba histórico de execução de passos, que ele vai mostrar para a gente todos os registros que foram feitos em todos os passos. Lembrando também que nessa aba histórico de execução de passo, o SIGPS vai fazer uma paginação, né? Se tiver mais de 20 registros, ele vai começar a paginar, vai mostrar só de 20 em 20, e aqui no canto superior esquerdo vai mostrar algumas setinhas para navegar entre as páginas aqui do histórico. Se eu clicar em voltar mais uma vez, aqui naquele quadro tratamentos realizados, a linha do vínculo ao protocolo de acompanhamento do caso, vai estar lá, situação atual do vínculo, vai estar lá como encerrado, e vai mostrar também o motivo do encerramento, término do acompanhamento pós reintegração e integração familiar. E com isso, então, nós finalizamos aqui o protocolo do acompanhamento do caso.